E aí pessoal do YouTube, Fox Walkber na área, e nesse vídeo indo comentar a respeito de um ponto que está sendo bastante comentado na internet a respeito do último episódio, que no caso foi o episódio 4 da 7ª temporada, que pra quem não sabe, no último episódio, em algumas cenas bastante específicas, aconteceu algo curioso. Pra quem não sabe o que está acontecendo, do que as pessoas estão comentando, resumidamente é a probabilidade de que o Daryl Dixon, mesmo calado, não é, sendo um prisioneiro do Negan, conseguiu se comunicar com o Rick Grimes usando, piscando no caso, em forma de código Morse. E o que reforça essa teoria é que em uma das cenas, mostrando o interior de uma das casas de Alexandria, foi mostrado um quadro ao fundo, escrito lá código Morse. Aí as pessoas estão ligando os dois pontos, dizendo que foi algo bastante curioso, não é? Parece fazer um certo sentido e tudo mais. Aí muita gente mandou mensagem falando pra eu comentar a respeito, falando que se é verdade ou não. Enfim, não tem como eu dizer se é verdade ou não, mas eu vou dizer o que eu penso a respeito. Vamos lá. Vocês já sabem que eu sou bastante, como eu posso dizer, severo em relação a essas questões, esses detalhes do The Walking Dead. Que quando um ponto é colocado, aquele ponto tem que fazer um certo sentido. E se for simplesmente jogado do nada, só pra, sei lá, só pra enrolar ou algo do tipo, é um problema. E esse lance do código Morse pode ser um grande problema ou pode ser algo interessante. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que avaliar a situação. O Daryl Dixon, ele passou por um processo de tortura nos últimos episódios. Claro, ele é um personagem um tanto resistente, falou que o nome dele é Daryl e claramente ele não se abriu diante dos outros. Ele se abriu quando estava sozinho, chorando e tal. E vamos ser sinceros, quando uma pessoa passa por um processo de tortura, normalmente o comportamento dela é alterado levemente, dependendo também do nível de resistência da pessoa. E essa questão das piscadas estranhas pode ser resultado disso, não necessariamente do código Morse, mas sim por base da tortura. Se você ver o Daryl em outras cenas desse mesmo episódio, vai ver que ele mexe a cabeça de uma forma estranha, começa a piscar em uma ordem não padronizada, enfim, dá pra ver traços de tortura, pelo menos minimamente falando, né? Como eu disse, o Daryl é um personagem resistente, mas não completamente. Agora, em relação ao código Morse, faz sentido o Rick Grimes saber o código Morse? Claro, ele é um xerife, então talvez ele tenha aprendido isso na delegacia ou em algum local de treinamento. Ok, faz um certo sentido, porque ele é um policial, xerife e tudo mais. Ok, tudo bem. Agora, o Daryl Dixon, ele saber código Morse é uma coisa lógica? É um tanto curioso isso, porque, vamos lá, o Daryl Dixon, ele é um caipira. Nós sabemos disso na primeira temporada. E ele viveu a vida inteira, como eu posso dizer, nas sombras do irmão babaca, que era um irmão muito idiota, que era um irmão racista, nazista e tudo mais. E ele perdeu a mãe, o pai também era um babaca e tal. E não, em nenhum momento do passado foi mostrado que o Daryl sabia. Ele tinha o conhecimento sobre código Morse. Nem o Rick Grimes também demonstrou essa habilidade. Então, como eu disse, parece que foi jogado nesse episódio a questão do código Morse, e isso pode ser um problema. E um outro ponto, esse lance de código Morse não é todo mundo que sabe, sacou? Não é uma coisa que seu vizinho vai saber. Claro, se seu vizinho for um veterano de guerra, tudo bem, mas não é qualquer um que é um veterano de guerra, não é qualquer um que trabalha pra polícia ou algo assim, que aprende código Morse. Não é uma coisa que sei lá, o seu amigo vai saber. Então, nem a maioria dos americanos sabe. Agora, um caipira vai saber código Morse? Qual é a chance disso acontecer? É um lance bastante lógico dizer isso, sabe? Porra, um cara do campo que viveu sobrevivendo, comendo animais e tal, se focou mais nas habilidades de sobrevivência e adaptação e tal. É um lance meio estranho, esse tipo de personagem saber código Morse. Sem falar que em nenhum momento do passado foi demonstrado algum uso constante, ou pelo menos único, do código Morse. Não, pelo menos não para esse grupo de Alexandria. Então, novamente, parece que foi simplesmente jogado para esse episódio para gerar uma curiosidade.
E se a gente analisar bem, não faz a porra o mínimo de sentido. Então eu acho que essa questão do Daryl ficar piscando é resultado da tortura, pelo menos uma reação mínima, não é? Um comportamento diante disso. Em relação ao Rick ter um quadro em Alexandria, sacou? Alexandria ainda continua sendo um local de resistência. Lá tem livros educacionais, lá tinha a líder lá, que era muito espertinho e tal, enfim. Tem essas coisas, esses pontos que faziam lembrar, ok, eles tinham um quadro de código Morse, caso precisasse no futuro, mas em nenhum momento o Rick decidiu aprender sobre aquilo, em nenhum momento o Daryl decidiu aprender sobre aquilo, em nenhum momento nenhum personagem se interessou em aprender sobre aquilo. E aí, mesmo a gente sabendo disso, que ninguém tocou no assunto do código Morse anteriormente, magicamente alguns personagens específicos do nada sabem código Morse, sacou? Não tem a porra de nenhum sentido. Tá entendendo o ponto que eu quero chegar? Não faz o mínimo de sentido. Eles podem ter simplesmente colocado a porra do código Morse ali no fundo e ter feito o Daryl ficar piscando e para as pessoas relacionarem, pra gente ficar comentando a respeito disso. Parabéns, nós estamos fazendo exatamente o que eles planejaram. Uau, viva a manipulação. Então, novamente, agora fechando esse vídeo. Eu não tô dizendo que essa parada de código Morse não é verdade ou é verdade. Se não for verdade, eu já apresentei os pontos que eu considero isso. Se for verdade, vai ser um puta de um exagero e vai ser um troço completamente meio sem noção. Parece que foi jogado e se a gente pensar bem nos personagens não faz o mínimo de sentido. Então é isso que eu tenho a dizer a respeito do código Morse. Então é isso aí. Então se você tem alguma opinião diferente, se você tem algo a dizer, você pode comentar embaixo nos comentários. Conta mais para o canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, se você tem gostado, foca só para o próximo vídeo. Valeu!